Fala pessoal, beleza? Começando mais uma aulinha aqui, vou mostrar para vocês os principais padrões gráficos que eu utilizo para M1, fechou? Essa aula é bem rápida e simples, é uma informação rápida e eu vou estar mostrando depois dessa aula aqui, direto no gráfico, para vocês entenderem onde enxergar esse tipo de movimentação, tranquilo? Vamos lá, eu utilizo dois tipos, tá? Um tipo tem mais de um tipo dentro dele, que seria os triângulos. Primeiramente, começar com eles. Os triângulos e eu utilizo o padrão, é o padrão oco, mas não é bem o oco, eu já vou explicar para vocês o porquê disso, tá? Triângulo, eu utilizo o triângulo retângulo e o triângulo assimétrico, beleza? Eu só utilizo os dois. O triângulo retângulo seria o quê? É a movimentação do gráfico, ela vem numa tendência e ela começa a funilar aqui nessa região, tá? O preço começa a fazer esse movimento aqui, até que comece a ficar mais espremido, ele tende a romper. Rompimento é para onde sempre, pessoal? Rompimento sempre tem mais probabilidade de acontecer a favor da tendência anterior. Se a gente vinha de uma tendência de alta, de uma tendência de baixa, a gente vai ter um rompimento mais provável de baixa, tranquilo? Se a gente vem de uma tendência de alta, a gente vai ter um rompimento mais provável para cima. Como a gente estaria com uma tendência de baixa aqui, a gente focaria em estar operando nesses topos aqui, beleza? Identificou o triângulo, fica de olho nos próximos topos. Depois que confirmou o triângulo nesses dois toques aqui, tu já pode dar uma olhadinha para operar, para estar operando nesse topo aqui, beleza? Sempre ideal é sempre ter algum tipo de confluência, tá? Se tem algum traçamento aqui que bata aqui, melhor ainda. Fechou? O triângulo assimétrico, o que seria? A mesma ideia que esse aqui de cima. A gente vem de uma tendência de baixa, por exemplo, e o preço começa a afunilar aqui. Esse afunilamento, pessoal, é um acúmulo de preço, tá? Ele começa a acumular o preço aqui para poder estourar para um dos lados. Aí, como falei, o lado mais provável é sempre o da tendência anterior. Fechou? Aqui na mesma ideia, rompimento a favor sempre da tendência anterior. Aproveitar esses topos aqui, caso identifique de forma bem visível o triângulo, tá? É basicamente isso aí, os triângulos que eu utilizo. E o padrão oco seria o quê? O padrão oco, pessoal, original, assim, entre aspas, que seria o mais operado, que é em reversão, que é um padrão de reversão no mercado Forex, por exemplo, que tu pega a movimentação grande, seria um padrão que ele é mais útil para uma tendência, para um time frame maior, tá? O que seria ele? Ele, em sentido explicado, seria isso aqui, ó. A gente tem um ombro, cabeça, e o outro ombro, normalmente ele é menor que o primeiro, tá? E qual o sentido dele ser menor? Porque a gente precisa romper o último fundo. Lembra que eu falei para vocês que a gente só tem a reversão de uma tendência depois de romper o último fundo? Rompendo o último fundo, ele volta a testar aqui e volta a cair. Aqui seria o ombro, beleza? A gente seria basicamente o padrão oco, seria isso aqui, tá? Seria uma reversão do movimento. Então, agora vocês entenderam o porquê que o padrão oco causa uma reversão. É mais ou menos por causa dessa ideia aqui. Fechou? Agora, o padrão oco que eu utilizo em OB para 1 minuto é esse padrão aqui, pessoal. É um padrão exatamente desse jeito aqui, ó. Ele aparece pra caramba, tá? Aonde que eu opero? Eu opero aqui, vendido nesse caso. Caso for esse padrão invertido, eu opero comprado quando tem esse segundo toque aqui, pessoal. Ele não pode se afastar muito daqui, tá? Ele não pode se afastar muito dessa tendência aqui. E tem que, quanto mais visível for ele, melhor vai ser a tua assertividade operando com esse padrão. Beleza? É basicamente isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí. Tamo junto. Vamos começar mais uma aulinha aqui agora, representando para vocês os padrões gráficos que vocês já viram na aula anterior, direto no papel. Beleza? Aqui eu já identifiquei um padrão, um dos que eu utilizo, que é o padrão oco, aquele que tem um formato que eu mostrei para vocês lá. Olha o que aconteceu aqui. O gráfico chegou aqui, fez esse movimento. Aí ele veio aqui, tá? Montou esse fundo aqui, fez esse fundo aqui. Quando ele voltou lá em cima e veio aqui de novo, ele veio exatamente aqui nesse ponto, beleza, pessoal? É esse tipo de representação gráfica que é o que eu mostrei para vocês no papel. A favor da macro, tá? A gente tem a macro como principal tendência para estar sempre seguindo. A micro estava com uma micro de baixa, beleza? Não, aqui já estava segurando, aqui já tinha rompido a micro de baixa, ó.
Então a gente tinha uma micro de alta aqui também, tá? Então aqui estava tudo a favor. A gente estava com a macro, com a micro ao nosso favor e um candle de exaustão. Olha esse candle grande aqui, pessoal, um candle de exaustão, tá? Foi contra a tendência macro, então a gente pode estar dando entrada nessa região, tranquilo? Esse aqui é um padrão um dos padrões que eu utilizo. Eu vou ver se tem alguma. Aqui tem outro padrão, ele é bem invisível, pessoal, ó. Tá vendo? Ele acontece todos os dias bastante, tá? Olha aqui, ele foi exatamente lá também, tá vendo? E voltou a subir. É sempre nesse ponto que eu entro, tá? E no caso, se for aqui, eu entro sempre nesse ponto aqui. Beleza, pessoal? É basicamente isso aí, essa questão desse padrão gráfico aqui. O padrão gráfico triângulo, normalmente ele acontece no decorrer de uma tendência, tá? Então vou ver se eu encontro algum aqui para estar mostrando para vocês mais ou menos. Ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, tá, pessoal? Varia muito. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, encontrei. Tá. Ó, a gente tem uma tendência de alta aqui, né? Vocês percebem que a gente tem... Olha esses topos aqui. Tá vendo o jeito que eles vão formando? Olha o triângulo. Tá vendo? E olha só, tendência anterior de alta. Tendência posterior de alta. Rompimento para cima. De acordo com o que eu falei para vocês lá naquela aula do papel. A gente tende a ter uma probabilidade maior de rompimento sempre a favor da tendência. Aqui no caso a gente teve topos descendentes, formando a parte de cima do triângulo, e aqui a gente teve fundos ascendentes, tá? Macro de alta, micro de alta, tu pode estar operando aonde aqui, tá? Como a gente tem uma probabilidade maior de rompimento para cima, então tu não vai operar vendendo aqui em cima, né? Tu vai operar comprando nessas regiões aqui, de acordo com a análise de alguma confluência, junto com a leitura do candle quando ele chega aqui nessa região, beleza? Fazendo uma compra aqui, tu vai estar a favor da micro, da macro e desse padrão aqui que a gente está estudando, tranquilo? Eu vou ver se eu enxergo ainda outro triângulo aqui para estar mostrando para vocês. É bem simples de identificar, não tem segredo. Ele acontece com frequência também. Aqui a gente teve um triângulo, tá? Não tá tão legal esse triângulo aqui, mas a gente teve aqui, ó, topos descendentes e aos fundos ascendentes. Tendência anterior de baixa, tá? Preço abaixo da macro, a gente tem uma força predominante de venda. Tendência anterior de queda, tendência posterior, rompimento de baixa. Tá vendo como bate direitinho, como eu falei para vocês? Aqui os topos vão afunilando, fundos vão afunilando e a gente tem o triângulo assimétrico. Tranquilo? É basicamente isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham pego o que eu estou falando, tá? Aqui, ó, esse tipo de movimento aqui, que é o padrão oco que eu utilizo, eu ficaria de olho numa volta do preço aqui, ó. Porém, ela não pode se distanciar muito do toque, tá? O ideal era isso aqui, ó. Nessa queda aqui, ela voltar a tocar aqui, beleza? E sempre ficar de olho na tendência macro e micro, beleza, pessoal? Sempre faz uma confluência geral de tudo que está acontecendo. É basicamente isso aí. Eu espero que vocês tenham, acredito que vocês tenham identificado bem como é que é cada padrão que eu utilizo para estar podendo utilizar nas suas operações. Beleza? Tamo junto e até a próxima aula.